Georges, porque eu ia fazer a vocês. O assunto que eu vou tocar hoje não é um assunto que, pelo menos, eu não gosto de tocar. Não vou dizer pastores de um modo geral, mas eu não gosto de tocar, porque sempre dá a impressão que está puxando brasa para a respectiva sardinha. Não é esse o caso. Mas acontece, com os acontecimentos nos últimos acontecimentos, especialmente da última semana, conversando com o reverendo Cleómenes, ele disse: aproveita e fala sobre Filipenses 1:27. Vamos abrir lá nossas Bíblias, Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Vivei acima de por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Irmãos, essa ordem vivei não é exclusividade dessa carta. Se você voltar atrás um pouquinho na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, em seu capítulo 4, versículo 1, você vai ler: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Repare que o verbo andeis é basicamente o mesmo significado de vivei de modo digno da vocação. E 1 Tessalonicenses, logo depois de Filipenses, você encontra também no capítulo 2, versículo 12, palavras muito semelhantes. Exortamo-vos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e a sua glória. O que há de comum nessas três cartas? Elas vieram da prisão. Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. E é interessante um preso escrever para as igrejas em que ele passou e exortar essas igrejas a viver de modo digno. Hoje em dia os presos passam trote no celular, às vezes nem é trote, né? Às vezes é estelionato mesmo, é roubo mesmo. Pois bem, por que foi enfatizado a de Filipenses? Reparem, eu vou ler de novo, Filipenses 1:27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. A palavra que é traduzida aqui por vivei tem por raiz a mesma palavra que é traduzida por política. Política é viver na polis. Polis, no grego, era a cidade. Daí vem metrópolis, megalópolis, e tantas polis que nós temos até hoje em dia. Como é que era a polis daquele dia? Não era certamente como a de hoje. Em alguns itens eram muito melhores, em alguns eram muito piores. Mas não era como o de hoje. Hoje, por bem ou por mal, fraudado ou induzido, nós escolhemos quem nos dirige na polis, tanto na polis menor, que é a cidade, quanto na intermediária, que é o Estado, quanto na maior, que é a federação, o país. Naquele tempo, quem dirigia tanto as cidades quanto o país era aquele que tinha mais força. Às vezes mais força econômica, às vezes mais força militar,
variava. Irmãos, isso está em Israel também. Se você examinar o livro dos reis de Israel, você vai ver que todos, sem exceção, desculpe, com exceção daqueles que foram chamados por Deus como Davi, todos tomaram à força os reinos. Teve um que matou, ele era auxiliar do rei, matou o rei, assumiu o lugar dele e ficou uma semana. O próximo auxiliar o matou, ficou no lugar dele também. E assim era. A força é quem mandava naqueles dias. Ah, mas hoje é a força que manda também. Se você tiver muito aparelhamento político, você leva as pessoas, induz as pessoas a ir para um lado ou ir para o outro. É verdade. O poder continua ainda dominando. E, aliás, irmãos, é a célebre definição de poder. O que é poder? Poder é a capacidade de impor a sua vontade. Isso são os clássicos que dizem isso. E, quando a gente estudava, a gente conseguia mudar um pouquinho a frase para poder é a capacidade que você tem de fazer o outro chorar, e não você. Você evitar seu choro e fazer o outro chorar. O poder é isso, você impor aquilo que você quer. Nós estamos vivendo dias muito interessantes, e a razão do reverendo Cleómenes ter pedido para que eu falasse sobre isso, eu creio que deriva daí. Nós estamos vivendo um lapso de tempo, que eu não sei quanto tempo vai durar, em que você tem acesso dividido à informação. O seu celular, você tem acesso a tal ponto que você vê uma mulher na Inglaterra virar para um ministro do nosso Supremo e dizer: está mentindo, não é isso que aconteceu, foi outra coisa. Se não tivesse essa condição de você ter esse aparelhinho na mão, a mentira ficaria por verdade. Por que vocês acham que eles estão tão preocupados em reduzir essas informações paralelas, que ficou convencionado em chamar de rede social? Não é com medo de mentira, é com medo da verdade. É com medo de uma mulher que se levanta e diz: está mentindo. Agora vamos examinar um pouquinho a igreja daquele tempo. Filipos. Filipos é uma cidade extraordinária, até naqueles dias. Era uma cidade que foi... não foi exatamente o palco, mas a seus arredores teve muitas batalhas, inclusive a batalha de Marco Antônio e Cleópatra, auxiliada, inclusive, por Herodes. Não sei o que ele foi fazer lá, mas ele pegou o bonde errado e assumiu o partido do perdedor. E veio outro e destruiu todo mundo lá. Mas era um local muito aprazível, ficava a 12 quilômetros do litoral, era alta o suficiente para ter um clima agradável. Mudando o que deve ser mudado, não era Campos do Jordão brasileira, nem Monte Verde, porque não era fria, era uma cidade de clima aprazível. E como se descobriu que esse local era muito aprazível, quem se aposentava em Roma ia para lá. Não era muito difícil de ir, um pouco de barco, um pouco de montaria, chegava lá. E os mais nobres, os mais ricos, estabeleceram uma cidade de grande importância. Em Atos, ela é descrita como a primeira da região. Nós sabemos que ela tinha o chamado ius Italicum. O que era isso? Roma não crescia por indústria, Roma não tinha indústria. Roma tinha comércio, mas comércio que às vezes vinha da China, da Índia, de outros locais do norte da África, ou da África de um modo geral.
chegava em Roma e fazia comércio. E, com isso, sim, muitos romanos se enriqueciam, mas também pessoas que traziam isso se enriqueciam também. Mas Roma garantia sua prosperidade, seu crescimento, através de campanhas militares. Roma estava na Itália. Se você lembrar rapidamente do mapa da Europa, Itália fica naquela bota. E Roma começou a se expandir. A primeira fronteira foi os Alpes, que eles venceram rapidamente. A engenharia romana era uma coisa formidável. Se encontra túneis feitos pelos romanos até hoje. Hoje em dia se usa uma máquina especial chamada tatuzão para furar uma pedra. Os romanos simplesmente esquentavam a pedra com fogo, faziam uma fogueira ao lado da pedra. Quando a pedra estava bem quente, jogavam vinagre nela. Ela se fragmentava e eles cavavam. Gastavam um ano, mas faziam um túnel. Até hoje, há pontes romanas que permitem a travessia de caminhões. E elas estão lá, até hoje. As grandes autobans alemãs, aquelas retonas, sem limite de velocidade, foram construídas pelos romanos, pelo menos, não foram como está hoje, né? Foram muito melhoradas, mas o sujeito saía de Roma, pegava uma carroça, um carro, e ele era puxado pelos seus animais, e eles chegaram ao ponto de medir a largura de 2 cavalos para estabelecer a bitola dos carros. Por quê? Para colocar ardósia nos locais certos, as estradas que saíam de Roma, e às vezes chegavam na Inglaterra. Irmãos, a cidade de Londres, hoje é chamada Londres, mas na época romana era chamada Londínio. É muito longe, era o ponto mais longo que havia. Tinha estrada calçada com ardósia, com marcos de milha. Na milha número tal, você vai encontrar uma hospedaria. Eles saíam de Roma com guias. Eles faziam essas campanhas militares seguidas ou precedidas pelo exército romano, de tal forma a conquistar povos e trazer suas riquezas. Quando chegaram às Ilhas Britânicas, viram que não tinha muito mais o que fazer. Se você sair de trem de Londres e for em direção à Escócia, você vai ver os muros romanos, que eles usavam para separar a cidade, a parte em que eles estavam, das partes não conquistadas. Tem um muro de Adriano, que é uma coisa fantástica, lindo, baixinho, mas está lá. Os bárbaros, para atravessar aquilo lá, era uma luta. Mas quando eles viram que ali já não tinha mais nada o que dar, eles começaram a ir para o norte, enfrentar os povos do norte, os eslavos. E é daí que vem a palavra escravo. Foram os primeiros que foram levados para ser escravizados em Roma. A escravidão já existia desde os tempos gregos. Em Atenas, se falava de 1 milhão de pessoas, berço da democracia, mas só tinham direito a voto 300 mil, porque 700 mil eram escravos. Escravos que não eram donos sequer de si próprios. Não tinham direito à propriedade nem nada. E a coisa ficou muito pior quando o Império Romano assumiu tudo, que encontrou toda a cultura grega que lastreava e progrediu e aplicou o poder militar que os gregos tinham, mas não tanto. Roma chegou ao ponto de construir estádios como o Coliseu, em que eles faziam batalhas navais. Alguém me contou
de como ficou impressionada ao ver o Coliseu e saber que ali foram mortos muitos cristãos, quando eu contei a ele que ali era feito batalhas navais, que eles enchiam aquilo de água o suficiente para pôr navios lá dentro e imitar batalhas navais, você não acreditou. Eu tive que pegar um livro de história e dar para ele. O dinheiro de Roma era uma coisa impressionante. E quem mais tinha dinheiro, mais tinha influência e fazia o que queria. Pequeno parêntese, nós estamos vendo alguma coisa parecida em nossos dias. Até alguns anos atrás, uns 50 anos atrás, as maiores fontes de riqueza eram os países. E, consequentemente, a maior fonte de poder. Quando se queria alguma coisa, se procurava um país. Daí o nascimento das estatais. Uma empresa fundada por um país, certamente tinha muito mais poder. Entretanto, irmãos, um fenômeno dos nossos dias. Nos últimos 20, 30 anos, nós temos empresas com lucros superiores a países. E não são empresas que vendem ouro ou vendem pedras preciosas. São empresas que vendem coisas efêmeras, como, por exemplo, a possibilidade de você veicular uma notícia ou uma foto, ou um filme. O faturamento de empresas como o Facebook, que hoje é Meta, é muito maior do que de muitos países. E o poder desse pessoal é tão grande que o homem que tinha o maior poder, isso eu estou falando de 4 anos atrás, tinha o maior poder do mundo, que um aperto de botão dele podia explodir o mundo não sei quantas vezes, de tantas bombas atômicas que estavam associadas àquele botão, simplesmente foi cortado de uma rede social. Aqui você não fala. Quem manda mais? Quem tem mais poder? Estão entendendo como a coisa está virando? E, obviamente, quem tem mais poder faz mais o que quer. Aí nós vamos ver o tráfico de pessoas, o tráfico de crianças. Meus irmãos, nosso irmão Leózio estava falando antes do aborto. Vocês acham que é só por amor à vontade feminina que isso ganhou tanta força? Cada feto abortado é rico em matéria-prima para fazer cremes fantásticos, cremes de beleza, cremes anti-ruga. E essas empresas são extremamente ricas. Filipos era uma cidade extremamente rica. Filipos, tendo o ius itálico, tudo que se aplicava em Roma tinha que ser aplicado em Filipos. Por exemplo, alguns anos antes, de Roma foi expulso todos os judeus. Nós vamos encontrar uma judia chamada Lídia, que é dona de sua casa. Não se fala do seu marido. O marido dela certamente foi expulso juntamente com os que foram de Roma. E é curioso, Paulo vai para essa cidade fantástica. E quando entra na cidade, ele vê um local próprio para adoração com algumas mulheres. Local de adoração, Atos 16. Esse é um termo técnico para os judeus, é uma palavra grega que era utilizada para os judeus, que significa um terreno que era comprado para fazer uma sinagoga. Geralmente era comprado perto de rios, porque as sinagogas que tinham mikvah era o local de lavagem das pessoas, de purificação ritual, que tinham com água corrente eram mais procuradas do que aquelas que tinham apenas piscina. Toda sinagoga tem. Antes da pessoa, sexta-feira,
antes do pôr do sol, geralmente se vai à sinagoga, os mais religiosos entram nas águas da mikvah e saem de lá purificados. Não vão esfregar nada, não vão tirar, não se usa sabonete, é apenas um rito. É apenas um rito. Mas Paulo encontrou essas mulheres lá e pregou o evangelho. E teve uma senhora que prestou muita atenção no que Paulo dizia, Dona Lídia. A informação que nós temos de Dona Lídia é que ela era uma mulher de Tiatira e vendia púrpura. Tiatira é uma cidade que ficava do outro lado do mar. Se ela vendia púrpura, ela importava da sua cidade púrpura para aquele local. E era muito comum que uma pessoa nobre, querendo mostrar o seu status, vestisse uma roupa de cor púrpura. Não sabemos ao certo se ela importava apenas o pigmento ou a roupa, provavelmente importava o tecido. O tecido púrpura é um vermelho quase vinho, que era muito utilizado pelos nobres para destacar. Só podia ser usado por alguém com muito poder, alguém reconhecidamente com poder na sociedade. Essa mulher era muito esperta, ela importava da sua terra o que a sua terra fabricava e vendia aonde? No local certo, onde tinha comprador para isso. E ela atendeu ao que Paulo dizia. O texto diz que o Espírito Santo abriu o coração dela para entender as coisas que Paulo dizia. E logo após terminar, ela pediu a Paulo para ser batizada, e foi batizada. Quando eles fizeram menção de sair de lá, ela disse, vão para minha casa. Certamente uma vendedora que vendia coisas caras para numa cidade nobre tinha uma casa grande, o suficiente para hospedar. E Lucas registra em Atos 16 que ela nos constrangeu a isso. Eu vou ler as palavras, porque é muito forte, não é tipo da hospedagem que a pessoa fica constrangida a receber, não. Atos 16, versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo, se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ali ficai. E nos constrangeu a isso. Muito provavelmente, o pessoal que estava com Paulo, no caso aqui, nós sabemos que Lucas estava junto, porque antes disso ele passa a usar a segunda pessoa do plural, nós fomos até Troade, etc, etc. Timóteo estava junto também. E eles foram constrangidos. Muito provavelmente eles não queriam entrar na casa de uma mulher que não tinha marido. E vejam o apelo dessa mulher. Se vocês julgam que eu sou fiel a Deus, e vocês praticamente disseram isso, porque me batizaram, vão para a minha casa. Que começo fantástico de igreja. Uma mulher decidida. No dia seguinte, eles indo para a cidade, encontram com uma adivinhadora, que começa a perturbar a paciência de Paulo, dizendo que esses homens são servos do Deus Altíssimo. A certa altura, Paulo, já não aguentando mais, expulsa o demônio dela. Os donos dessa mulher, era uma escrava, vendo que o lucro que eles tinham com as previsões dela estavam acabando, resolveram prender Paulo e Silas, que estavam juntos, talvez. Foram presos. E à noite, enquanto os outros presos, como eles, talvez eles estivessem em condição pior, porque os outros estavam em celas e eles estavam amarrados ao tronco. Eles louvavam ao Senhor.
De repente, o Senhor manda um terremoto terrível naquele local. O carcereiro, percebendo que eles iam fugir, pega a espada e tenta se matar. Pela lei romana, se um funcionário público fosse pego fraudando, ele era obrigado a devolver tudo. Se ele se matasse, poupasse ao império o trabalho de matá-lo, a família podia ficar com alguma coisa. Mas se ele fosse a julgamento e fosse condenado à morte, iam tomar dele tudo, inclusive talvez até matar a família. Essa era a lei romana. O carcereiro, ao tentar se matar, está tentando proteger a sua família. E Paulo imediatamente diz: olha, não te faças nenhum mal, nós estamos todos aqui. Naquela noite, o carcereiro também é batizado. Ele e toda a sua família. Segundo membro da igreja, um carcereiro suicida, com tendências a suicídio. Pois bem, continuando, nós vamos ver mais tarde que, quando eles descobrem que Paulo e Silas eram romanos, vão pedir, pelo amor de Deus, vão embora, não queremos confusão com o império. Por quê? Porque se tinha o ius itálico, o que eles fizeram em Filipos era a mesma coisa que fazer em Roma. Prender um cidadão romano sem um devido processo. Reparem, irmãos, nós estamos em 2022. Isso aqui é no ano 54, 55. Portanto, 1970, 80 anos antes do doutor Alexandre. Fazer uma prisão sem processo correto, uma prisão ilegal, era motivo de morte para quem? Para o juiz que decretou isso, ou para o magistrado, ou o promotor que provocou isso. Pelo amor de Deus, vão embora, vão daqui, soma daqui. Não. Nós só vamos embora quando eles vierem nos pedir desculpas, porque nós somos cidadãos romanos. E vieram os magistrados da cidade pedir desculpas a Paulo e Silas. Eles foram embora. Mas deixaram uma igreja com pelo menos 2 membros muito interessantes. Não eram a nata da sociedade. Dona Lídia, apesar de muito rica, não era muito bem vista. O carcereiro, certamente, carcereiro nenhum é bem visto, né, até nos dias de hoje. Eu estou me coçando aqui para não viajar em outros assuntos aqui. Os carcereiros nunca foram bem vistos. A igreja reformada sempre foi a favor da pena de morte. E se aparecesse alguém na igreja, como membro da igreja, que fosse um executor da pena de morte, como é que ele seria recebido na igreja? Um carrasco, por exemplo. Há registros de presbíteros americanos carrascos. Durante a cadeira elétrica e durante a injeção letal. Mas, desculpe, voltando aqui. Como é que nós estamos vivendo hoje em dia? Nós vimos que bem diferente daquele tempo. E, apesar daquele tempo ser tão terrível, Paulo diz: vivam politicamente de modo digno do nome de Cristo. A palavra politeuestai, que é traduzida por vivei, significa isso. Portai-vos cidadãmente, cidadanizai-vos. Eu acho um pouco demais, mas eu não me assustaria se encontrasse uma tradução que tivesse escrito: politizai-vos acima de tudo por modo digno do nome de Cristo. Se isso foi dito para a igreja de Filipos, o que não dizer para hoje? Será que hoje nós precisamos menos?
exercei a vossa cidadania de modo digno de Cristo. Meus irmãos, com toda a sinceridade, tanto naquela época quanto hoje, o sonho de toda pessoa, pelo menos que não tem muita ideia de cidadania, é ganhar sem trabalhar, receber dinheiro sem trabalhar. Paulo passou pela igreja dos Tessalonicenses e disse que a volta do Senhor estava próxima. O que os Tessalonicenses fizeram? A mesma coisa que o pessoal de Jerusalém. Começou a distribuir bens uns para os outros mais pobres, e esquecer e deixar de trabalhar. E Paulo escreve uma segunda carta na qual ele diz aos Tessalonicenses: reparai aqueles que vivem desordenadamente no meio de vocês. Se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Conheci uma turminha, hoje, de adolescente para jovem. Eu os conheci bem pequenos ainda. Alguns segurei no colo. Mas na época da pandemia, quando começaram a receber o auxílio, R$ 600, juntaram-se uns 5, 6, talvez mais, alugaram uma casa na Serra do Cipó, encheram a casa de mantimento, algum mantimento e muita maconha, e estão lá até hoje. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso é coisa que se faça, que um cristão faz. Fazer isso está fazendo de modo digno do amor de Cristo. Irmãos, o que falar de imoralidade? Dá até vergonha falar isso do púlpito, mas a verdade é essa. A imoralidade daqueles dias era uma coisa terrível, uma coisa abominável. Nero, querendo saber o local em que a mãe o gestou, mandou cortar a barriga da mãe para descobrir o que era o útero. Calígula era um sujeito perverso. A imperatriz Messalina era uma mulher que não se contentava em passar a noite no seu palácio, ela ia para o bordel. E os escravos? Paulo constantemente está exortando as igrejas a quem escreve a fugir da prostituição. Estou lembrando de uma coisa. Naquele tempo havia um verbo, corintianizar, agir como uma pessoa da cidade de Corinto. Eram extremamente indecentes. Corinto tinha um canal pela qual passava navios. Se não tivesse nada para chamar a atenção dos marinheiros, eles não paravam. Estava pertinho da Itália, era só atravessar. O que a prefeitura de Corinto fez? Colocou diversos bordéis. E todas as mulheres da cidade de Corinto eram obrigadas a oficiar pelo menos uma vez por ano, inclusive as cristãs. Como é que a igreja reagiria a um negócio desse? Vocês já notaram que todos os problemas que se encontram no Novo Testamento parece que se somaram na igreja de Corinto? Nas outras igrejas a gente encontra algum problema, mas um problema de menor importância, problema mais difícil, um problema teológico. Mas os problemas morais estão em Corinto. Chegou ao ponto de, na igreja, ter um sujeito que vivia com a mulher do próprio pai. Eu citei a Grécia para falar da quantidade de escravos que tinha na cidade, que era maior do que a população. A Roma não ficava menos do que isso. Tinha mais escravos do que gente, especialmente porque eles tinham muito mais poder do que os gregos. Irmãos, para garantir que o escravo não tivesse uma esposa e não soubesse quem eram seus filhos, juntava-se todos os escravos da cidade. Tinha um dia de cruzamento de escravos, fazia como cruzamento de cavalos, de touros.
colocava todo mundo no estado, ninguém sabia quem era o pai de quem, para garantir que ninguém tivesse acesso à herança. Por que estão querendo tanto destruir a família? Exatamente para cortar a herança. Se você já não sabe mais de... É igual... Faz muito tempo que eu não vejo televisão, mas nas últimas novelas que eu vi, morava na casa do sujeito, a filha da mulher, que era casado com outra pessoa, que era amigo de uma outra pessoa, que morava junto. É aquela confusão que ninguém sabia quem era quem, que família era. Está igualzinho, sem tirar nem pôr. Ora, a morte era exaltada naquele tempo. Uma pessoa que morria em batalha, muitas vezes era reverenciado, e às vezes até cultuado. Mas o culto aos deuses geralmente era feito com sacrifícios. Às vezes sacrifícios humanos. Não é mais ou menos isso que está acontecendo? Nos últimos 20 anos, a estatística fala de 90 milhões de abortos. Abortos provocados. Em inglês é muito interessante, porque abortion, em inglês, é sempre provocado. Quando é um aborto por um acidente, um espontâneo, é miscarriage. É diferente. Então, se sabe muito bem através das estatísticas. 90 milhões. E, gente, 90 milhões é mais da metade... Não, é mais da metade da população brasileira. Em 20 anos. Se você é mais velho, você vai lembrar que na Copa de 70 se cantava um hino, 90 milhões em ação, para frente, Brasil. Naquele tempo, o Brasil tinha 90 milhões. Dos anos 70. Nós estamos nos anos 2020. Ou seja, passou 50 anos de lá para cá. Nós temos o quê? 230 milhões de habitantes hoje em dia. Aí você calcula a quantidade de gente que cresceu no Brasil e pode comparar com a quantidade de pessoa que foi morta em processos de aborto. Isso atende a quê? A nada. Ah, mas se tivesse todas essas bocas comendo aí, a gente teria que dar conta. Gente, por trás disso existe um globalismo miserável que quer diminuir a população da Terra a todo custo. Acham que a Terra não dá conta de tanta gente, que nós vamos esgotar os recursos da Terra. Irmãos, para vocês terem uma ideia de como o globalismo... Aliás, é outra coisa, o globalismo não tem o seu ramo em governos, mas, na realidade, são famílias. Sabe quem foi que financiou Karl Marx e Lenin na Revolução Russa de 1917? A família Rothschild, que está até hoje aí, tem até um que mora no Brasil. A família só possui mais dinheiro do que muitos países. O homem, na época, o homem mais rico do mundo, foi o homem que previu que nós teríamos uma pandemia e chegou a dizer, certamente vai ser algum tipo de coronavírus. Bill Gates. Aí você diz, mas pastor, eu não escuto nada disso na Globo. É claro que não escuta. Eles são pagos para não dizer. Eu não escuto nada na Band. A China não deixa de contar. Aonde que eu vou me informar? Meu irmão, informar-se hoje em dia, você vai ter que procurar e muito. Informação, hoje em dia, é uma informação boa. Hoje em dia, é um bem, é uma verdadeira commodity. Mais cara do que qualquer coisa.
Mas Paulo, para a igreja de Filipe, diz: vivei, portai-vos cidadãmente, ou politizai-vos, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. E ele explica para quê. Continue no versículo. Para que, ou indo ver-vos, lembre-se, ele está na cadeia, está preso em Roma, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes num só espírito. Irmãos, é a coisa mais difícil. Eu vou falar como pastor. 40 anos de ministério nas costas. Coisa mais difícil você encontrar uma igreja firme num só espírito. Às vezes um gosta de cantar uma coisa, outro gosta de cantar outra, um gosta de bateria, outro não gosta, um prefere uma coisa, um outro prefere outra. Ontem um presbítero falou para mim que fulano não deu certo muito na igreja dele porque ele queria que todo mundo andasse na cartilha dele. Falando isso de um pastor. Poxa, mas não é isso que a Bíblia diz? Nada como os pregos bem fixados por um só pastor? Estais unidos em um só espírito, como uma só alma. Irmãos, é complicado isso. É difícil de você ser uma só alma com sua esposa. E vocês já são uma só carne diante de Deus. Falo por mim. Quando eu ligo as coisas que eu gosto de escutar, as músicas que eu gosto de escutar, minha mulher sai devagarzinho. Eu não aguento esse tal de bar. Algumas coisas até que vai, mas eu não aguento esse. Vou ler de novo. Politizai-vos acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Defendendo o aborto, defendendo o ganhar sem trabalhar, defendendo a imoralidade, a destruição da família. Isso é do modo digno de Cristo? Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausentes, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes num só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do candomblé, pela fé romana, lutando juntos pela fé evangélica. Se você queria uma palavra mais explícita do que essa, eu lamento, mas não tem. A fé que vem do Evangelho. Lutando juntos por essa fé. E ele continua no versículo 28, de forma muito mais terrível, quando ele diz: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros salvação. Isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Eu já contei para vocês que eu fui pastor de uma juíza federal. E quando houve aquele plano nacional de desenvolvimento escolar, aquelas coisas que é feita em que previa a introdução da ideologia de gênero nas escolas, eu, do púlpito, falei que isso era um absurdo, especialmente porque na cidade onde a igreja estava tinha uma escola presbiteriana e diversas escolas de irmãos que eram presbiterianos. Isso é um absurdo, não pode fazer isso. Terminou o culto, saiu todo mundo, a juíza continuou, não era normal, ela geralmente era uma das primeiras a sair, mas ela me chamou no canto e disse: pastor, cuidado, que isso pode dar cadeia. Eu não vou levar em conta, mas eu seria obrigada, para não prevaricar, a lhe prender.
Eu falei, minha irmã, se for o caso, me prenda. Eu estou à sua disposição. Por exemplo, eu estou falando aqui do Alexandre, que faz um processo, diferentemente lá dos homens de Filipos. Eu corro o risco de chegar em casa, ter como eles falam, tem um Uber Black na porta da casa me esperando. Não é que eu esteja tentando ser mártir, não. Não estou querendo, não. Pelo contrário. Estou muito bem em casa. Quero ficar na cadeia, não. Mas se tiver, vai ser uma glória. Semana passada, um presbítero me contou a respeito de um pastor que está falando mal de mim. Está me difamando. Não vai tomar nenhuma atitude? Eu falei, não. Mas por quê? Porque ele está me fazendo um favor, ele está me colocando na lista de João Batista. Como assim? Bem-aventurados sois vós, quando, mentindo, vos injuriardes, vos perseguirem, por causa do meu nome. Alegrai-vos e exultai, porque este é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Entrei na lista de João Batista, porque um esquerdista resolveu me difamar. Ah, pastor, mas o senhor está usando o púlpito para proclamar coisa da direita? Não, eu estou usando o púlpito para dizer, meus irmãos, sejam cidadãos de modo digno do Evangelho de Cristo. O que o Evangelho de Cristo defende? O aborto? Comer sem trabalhar? Roubar? Mentir? É curioso. Vocês já notaram como, há algum tempo atrás, a mentira era uma arma gerencial de governo? O governo se escondia atrás de mentiras. Não é à toa que nosso presidente começou o seu mandato dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eram tantas mentiras, mentira sobre mentira, mentira e mais mentira. Vivei acima de tudo, do modo digno do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, não foi tão fácil escolher. Se naqueles dias, sem jornal, sem internet, sem TV, sem rádio, já era fácil de escolher, porque sabia as safadezas que se fazia, que os homens do poder faziam, imagine hoje que você tem na sua mão. E, aliás, você pode salvar, você pode gravar. Nas próximas eleições, você dá uma corrida naquilo que você gravou. Ó, esse fulano aqui não presta, esse fulano aqui não presta, esse fulano... Mas não vai sobrar ninguém para votar. Não, mas tem o menos ruim. Escolha o menos ruim. Não anule seu voto, porque se anular seu voto, você vai facilitar aquele que não presta. O pior, o capetão. Vote no menos ruim. Afinal de contas, parece que é tudo isso que nós podemos fazer nessa democracia. É votar. Podemos ir à rua. 7 de setembro está chegando. O último 7 de setembro eu fui com minhas meninas lá na Praça da Liberdade. Uma coisa impressionante. Deu em quê? Em nada. Por quê? Porque houve um mentiroso no meio, que vai aparecer agora como uma opção para o governo, porque ele é um pacificador, vai ficar no centro. Meus irmãos, o diabo é tão ardiloso que o diabo leva a um pastor que não gosta a sumir o púlpito e lembrar dessas verdades aos irmãos, para que futuramente você não esteja de porta fechada. E você vai se debater com um poder tão forte. Vocês se lembram quando nos obrigaram a colocar isso no rosto?
A maior prova de que isso não funciona é que você já notou que isso não esconde nem mau hálito? Vai esconder um vírus? Ah, pastor, mas diminui. Tá, diminui, mas vai esconder o vírus? Mas por que fizeram isso? Porque tem poder para fazer. Eles mostraram o poder, e ali eles estão testando os brasileiros, esse pessoal, pela experiência que nós temos com as máscaras, esse pessoal vai aguentar ficar quietinho se a gente fizer isso, fizer aquilo outro. Ninguém se revoltou. Pior do que isso, eu cheguei aqui um dia, a porta estava fechada. O reverendo Cleómenes saiu à porta e disse: olha, nós não podemos abrir. Por que fizeram isso? Porque tinham o poder de fazer. É um teste. Nós estamos sendo testados. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos ajude a entender de forma bem clara o que é viver por modo digno do Evangelho de Cristo. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor cantando o hino 343. Não é um hino muito conhecido, mas é um hino de letra fantástica e de música muito simples. Nossa irmã Débora vai nos reger e vamos cantar de pé, 343.